Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. É o 3 de julho, né, de 2021. Graças a Deus, estamos aqui, fortes, firmes, né, na fé, no Espírito, procurando aí as veredas direitas para nós caminharmos por elas, né, para sermos contados no meio das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, né? E vamos lá, né, irmão? Vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação. Estamos aqui na 1 de João, no capítulo 4. Paramos aqui no versículo 12, que diz o quê? Está escrito assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor, né? Então é isso aí. Quem viu a Deus, né, viu a sua semelhança, né? Mas teve uns privilegiados que viram o Senhor Jesus na sua verdadeira identidade, né? Que foi o caso, né, de Pedro, Tiago e João, né, que presenciaram a transfiguração, e depois o mesmo João, né, quando o Senhor Jesus apareceu para ele para fazer a revelação a ele a respeito, né, do que está escrito lá no livro de Apocalipse. E amém, né? Então ele está dizendo aqui para nós que se nós amamos uns aos outros, então nós estamos vendo, né, o Senhor Jesus e vendo Deus que está em nós, né? O Espírito, né, que está em nós. Nós vemos o Espírito que está em nós pela fé, né? Pela esperança, pela palavra, né? Que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E amém, que é o Senhor Jesus Cristo. Nisto conhecemos, versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, né? Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, então Deus está nele, e ele em Deus, né? O Espírito, né, está nele, né? Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Messias, é o Salvador do mundo, então o Espírito Santo está nele, né? E ele está no Espírito Santo, em Deus, né? Está no Pai e no Filho, né? Então vamos lá para o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha aí. Conhecemos e cremos, né, irmãos? No amor que Deus nos tem, né? O amor que Deus nos deu, né? O amor que Ele tem por nós, né? Principalmente pela igreja. Deus é amor, né? Deus é caridade, Deus é amor. E quem está em caridade, em amor, está em Deus e Deus nele. Então, quem está em obediência à palavra, o Espírito está nele, né? E ele está no Espírito, que também está no Pai, que também está no Filho. Versículo 17, nisto é perfeita a caridade, o amor, né, para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, né? Então no amor tem fé, né? A igreja ela não teme, ela tem fé, né? Antes, a perfeita caridade lança para fora o temor. Perfeito amor, né? A obediência perfeita à palavra. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então nós amamos a Deus, né? Porque ele nos amou primeiro.
Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Né? Então, aborrecer o irmão é transgredir, né, os mandamentos, né? Transgredir as leis, né? É claro que isso aí não inclui exortação, né, irmão? Quando eu sou exortado por alguém, né, e me aborreço, aí isso aí é problema meu, né? Não é isso? Pois é, então nós temos que ter discernimento nas coisas, né? Porque muitas pessoas foram exortadas, corrigidas e tal, e se aborreceram. Ele não está falando desse aborrecimento. Ele está falando do aborrecimento, né? Aquilo que a gente faz contra o irmão e que não é justo, né? Fala, faz, né? Ou coisa que o valha. Vamos passar para o capítulo 5, né? Versículo 1 está dizendo o quê? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Também, ó, essas coisas nós temos que discernir, né? Porque ele disse outras coisas que parecem contradizer isso aqui, né? Senhor, nós ressuscitamos mortos no teu nome, curamos, tudo no teu nome, e agora que a gente está no meio dos condenados, digamos assim, né? Aí ele vai dizendo, eu nunca conheci vocês, vocês falaram o meu nome, mas eu não sei quem são vocês, não. Né? E eles estavam fazendo as coisas em nome de Jesus, ou seja, ele crê, né? Eles estavam dizendo que criam, né? Em Jesus Cristo, né? Então ele está falando aqui de quem crê com sinceridade, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, né? Então nós amamos a Cristo e amamos ao Pai que o enviou, que o gerou, que o mandou. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando é que nós conhecemos? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então o conhecimento é isso aqui, né, irmãos? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando é? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, se nós guardamos os mandamentos, nós estamos amando a Deus e amando ao nosso próximo, né? Verdade. Porque esta é a caridade de Deus, ou este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é isso aqui, que nós guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por isso que ele levantou a igreja, né? Ele levantou a igreja exatamente por isso, porque o mundo não quer saber disso. Mas a igreja se inscreveu para fazer isso aqui, ó, né? Guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não, não são pesados, né, irmãos? Não, não são, não. É só nós nos submetermos a eles em toda a sua integridade, né? É uma coisa que é difícil porque nós não conseguimos ver a integridade das coisas, né? Por isso é que a gente tem que estar 24 horas no dia ligado na palavra. Para quê? Para que a gente possa adquirir uma certa integridade da palavra. Integração, né? Quer dizer, a realidade ela é uma só. Mas nós não conseguimos ver ela como uma coisa só, né? Por causa do pecado, né? Lá do Éden, certo? Aí a gente começa a ver partes. Por isso é que a gente tem que estar 24 horas ligado na palavra, para que a gente analise a integridade dela. Ela é íntegra. Ela é uma realidade só, né? Amém? Pois é. Então, o amor de Deus é isso aqui. É que nós guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aí no versículo 4 ele diz o quê? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
A igreja nascida de Deus vai vencer o mundo e já venceu, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que está na igreja como dom do Deus vivo, para que nós façamos as boas obras que ele preparou, né? Para a sua igreja. Não é verdade? E vamos parar por aqui hoje, né? Pai seja com todos nós, nesse dia e sempre, né? Amém. Até amanhã, se Deus quiser.